Questão 66. Fale mais sobre as dificuldades da cristandade em receber a verdade de Deus. Por acreditar que a alma é gerada no ventre da mãe, a doutrina do criacionismo, e que o homem vive apenas uma vez, é natural que ele não tenha tempo ou interesse por questões mais aprofundadas sobre a vida, a morte ou a relação da alma com o eterno Deus. Sendo assim, vive a fé superficialmente, cuidando apenas das coisas que pode desfrutar com os sentidos físicos. Nos 3 primeiros séculos da era cristã, com medo das confusas teses do gnosticismo, a igreja nascente afastou qualquer possibilidade de vir a aceitar a ciência que Jesus ensinava, em particular aos discípulos. Bem, aqui nesse primeiro parágrafo, a gente já levanta as questões básicas relacionadas com a dificuldade que a cristandade tem em receber as verdades do eterno Deus. A doutrina que existe no mundo, relacionada com a existência da alma, a origem dela, a missão e o destino da alma, se fundamenta na ideia de que o homem ele vive apenas uma vez, a sua alma. E sendo assim, é natural que o homem procure desfrutar de todas as possibilidades possíveis para ele ser feliz, ele se realizar. Daí nós vemos essa vida cheia de tantas incertezas e de tantas situações de injustiça que vemos tanto na vida individual quanto também na vida coletiva, não é? Tanto na vida das pessoas como também dos povos, das nações. Vemos países muito desenvolvidos que têm uma experiência de muito conforto, de desenvolvimento tecnológico, científico, e temos outros países que vivem na mais profunda miséria. E dentro dos países também observamos uma grande injustiça, onde poucas pessoas têm muito e muitos têm pouco. Então, tudo isso é gerado pela falta de entendimento do homem em relação a quem ele é, de onde ele veio, o que faz aqui no mundo e para onde a sua alma vai depois da morte física. Isso é produto histórico, é uma coisa do atraso mesmo dessa humanidade. E o mundo nosso é um planeta bastante ainda cheio de incertezas, cheio de muita ignorância. Até naturalmente, os homens conhecem muito pouca coisa relacionada com as coisas eternas, das coisas de Deus, e também mesmo em relação às coisas do mundo, ao conhecimento do mundo, à ciência. Então nós vemos que os seres humanos, eles são almas bem simples no seu entendimento. E se isso é assim nos tempos atuais, o que não seria na época de Jesus, o que não seria 500 anos atrás, 1000 anos atrás, era muito pior. Hoje nós temos um desenvolvimento científico, nós temos hoje um desenvolvimento em vários campos do conhecimento humano que proporciona ao homem uma vida bem melhor do que era alguns séculos atrás. Mas mesmo assim a injustiça está por toda parte. Para que o homem venha romper com este estado de coisa, é natural que se busque o homem aperfeiçoar o seu conhecimento.
Mas, infelizmente, ele só procura o conhecimento no campo da ciência terrena. Pouca coisa se desenvolve em termos espirituais. Então, nós vemos que o homem não se interessa quase nada por Deus, pelo desenvolvimento das coisas relacionadas com o Criador, com a história do povo chamado povo de Deus. Não há quase nenhum interesse do homem, principalmente nos nossos dias. Esta ideia de que a alma é gerada no ventre da sua mãe, quando nasce uma criança, se acredita que a alma é gerada no momento da concepção. Isso é chamado de criacionismo. É uma doutrina que supõe que Deus possa tirar as almas e qualquer coisa do nada. Ele possa gerar aquilo que ele quer porque ele é Deus, sem que para isso haja qualquer explicação em termos de ciência, em termos de inteligência, de racionalidade. Então, os homens acreditam que Deus, precisando criar uma alma, ele cria a hora que é necessário. Isso falando em relação aos homens que acreditam em Deus, porque é o grande número de pessoas hoje que já estão longe do pensamento de que existe um Criador. Nesses dias que nós estamos vivendo, envolvido naquilo que se chama apostasia, que é uma vida sem Deus, sem considerar a existência de qualquer coisa relativa com Deus. Então, o criacionismo, ele é altamente contraditório à ciência, o criacionismo. Ele combate a doutrina do evolucionismo, que é a doutrina na qual a ciência se fundamenta, pelo estudo dos fósseis, da história passada. O homem sabe que houve uma pré-história, houve um tempo em que o homem teve uma forma semelhante à forma dos símios. E é acompanhada essa história através de investigações, de pesquisas. Então, o evolucionismo ele se fundamenta em teses científicas, racionais e inteligentes. O criacionismo não. O criacionismo, a pessoa acredita, bem dizer, em qualquer coisa que ela queira acreditar. E assim nasceu muitos dos princípios dessa teologia que hoje orienta a igreja cristã. Assim, existe esse grande atrito entre o criacionismo e a ciência, e não depende, evidentemente, apenas do estado cultural, né, das pessoas. Nós vemos que nos Estados Unidos existe uma corrente muito forte desse tal criacionismo lá, enfiado nas escolas, em todos os lugares. E no nosso Brasil, atualmente, também o governo que está hoje presidindo é um governo atrelado à igreja cristã e, por isso, defende o criacionismo, que ele seja introduzido nas escolas. Não é evidente que o governo tem muitas coisas boas e, de alguma forma, ele está pondo um pouco de freio nos exageros dos homens. Mas pretender colocar esse tipo de ensinamento dentro da escola é uma coisa bem fora de senso. Vamos aguardar para nós vermos como as coisas vão evoluir. Então, o criacionismo é uma doutrina que deve ser deixada de lado por nós que buscamos entender a ciência do eterno Deus. Porque ele não se fundamenta em coisas inteligentes e racionais. A igreja também fundamentou a sua doutrina, as suas práticas e a sua existência naquilo que se chamou dogma. Os dogmas também são princípios que não têm uma explicação muito clara, muito lógica, racional ou científica. Os dogmas. Podemos citar alguns deles. Por exemplo, a virgindade de Maria, que é um dogma da igreja cristã. Também a ressurreição da carne.
a ascensão de Jesus corporalmente aos céus, o arrebatamento, são doutrinas que foram criadas dentro da igreja cristã e que não têm fundamentação lógica, científica ou racional. É necessário, para acreditar nos dogmas, que se rompa com a ciência. É necessário que se entre por um caminho de fantasias, e aí pode-se colocar qualquer tipo de concepção. Nos 3 primeiros séculos da nossa era cristã, a igreja estava ainda se estruturando, se formando em termos de organização. E nessa época havia um pessoal chamado os gnósticos, né? Eles se aproximaram da igreja para falar que havia alguma coisa em termos de conhecimento oculto. E os que lideravam a igreja resolveram enfrentá-los, criando alguns tipos de conceitos ligados à doutrina do Logos, do Verbo. E foi aí que nasceu a ideia de que Jesus era o próprio Deus encarnado. Este é o maior e principal dogma da igreja cristã, que Deus teria descido dos céus para encarnar aqui na terra. Nós vimos no primeiro parágrafo aqui a existência do criacionismo, que é a doutrina na qual se fundamenta a teologia cristã. E também afirmamos que é necessário que o homem que busca as verdades eternas do nosso Deus, ele deve se afastar do criacionismo, de qualquer forma de criacionismo. Existe no meio aí desse evangelismo que existe no Brasil e no mundo, várias formas e teses criacionistas. Tudo isso é fantasia, não passa de invenção de homens, inclusive, que se formaram na ciência e que, por influência de um espírito estranho, eles entraram por esse caminho de uma fé irracional, uma fé que não se fundamenta nos processos inteligentes. Vimos também que nos primeiros 3 séculos da era cristã, com medo do gnosticismo, que é uma doutrina oculta, uma doutrina secreta, os cristãos eles examinaram as teses de Filo de Alexandria, que era um judeu que escrevia sobre o Logos, e daí nasceu a ideia de que Jesus era o Verbo encarnado. E o Evangelho de João, ele ajudou a fortalecer esta ideia quando diz que o Verbo no começo estava com Deus e o Verbo era Deus, e que ele se fez carne e veio habitar entre nós. Então, tiraram qualquer tipo de simbolismo das palavras poéticas ali de João, na introdução do Evangelho, e entraram aí por essa via de entender que Jesus era o próprio Deus que tinha descido na terra para vir salvar os homens. E este conceito de que Jesus é Deus, ele não existe absolutamente nas Escrituras Sagradas, especialmente no Antigo Testamento, aonde encontramos os alicerces para o estabelecimento do Novo. Seria estranho que o Novo Testamento apresentasse ali um princípio, um ensinamento que fosse contraditório de uma forma absoluta aos ensinamentos do Antigo Testamento. Então, a ideia de que Jesus é Deus é estranha aos judeus. Essa é uma das causas que os judeus não aceitam o cristianismo. É um dos motivos pelos quais eles dizem que Jesus ele não é o Messias. Porque a ideia de que Deus poderia deixar as suas ocupações para viver na carne por certo tempo é uma ideia estranha ao corpo geral dos ensinamentos das Sagradas
Escrituras. Jesus não é Deus, isso tem que ficar no nosso coração bem forte. Jesus é o nosso irmão. Ele é o mais velho da família divina, o primogênito. Ele não é o unigênito. O unigênito é o Verbo e o Logos, que é o ser mais antigo da criação, que foi criado antes de todas as coisas terem sido geradas. Então não se pode confundir o unigênito com o primogênito. O pensamento do primogênito, ele se fundamenta nas escrituras antigas. Do unigênito, não. Então não pode ser as duas coisas. Né? Jesus não pode ser primogênito e unigênito ao mesmo tempo. Unigênito é o Filho único. E nesse sentido, essa palavra somente pode ser aplicada à existência do Logos divino, que é a manifestação perceptível do Deus eterno na obra que ele fez. Avancemos. Pois não? Existe uma passagem nas Escrituras onde diz que Deus enviou seu Filho, né, seu único Filho unigênito, para morrer por nós, para a salvação dos pecados. E é onde muitos creem que Jesus foi esse unigênito. Queria que o senhor comentasse, explicasse melhor essa situação, como que Jesus morreu para a salvação, mas ali fala-se do unigênito, não do primogênito. A criação ela funciona, Sidney, por processos de vida e morte em todas as coisas. Então, é necessário que tudo possa morrer para viver. Podemos entender que quando surgiu a criação morreu porque ela era pertencente à região da vida. A criação ela saiu do Deus eterno, que é a vida eterna. Para que ela pudesse existir, ela sofreu um processo de morte. Então, esta criação, para que ela se transformasse no universo e na casa das almas, ela precisou passar por aquilo que se chama ressurreição. Então, Jesus, quando ele veio e morreu por este mundo, ele repetiu, na verdade, o processo de ressurreição que aconteceu na época primordial. Ele trouxe a vida eterna para esta humanidade, embora a humanidade ainda não tenha recebido a vida eterna do modo como quer o Senhor. Mas isso é uma questão de tempo, é que o tempo ainda está se desenvolvendo para que o mundo se encha do conhecimento do Senhor e da vida que há no Cristo de Deus. Então, o Cristo é aquele que trouxe o Verbo para o mundo. O que é o Cristo? É o ungido, é o mais velho da família divina. Uma alma que foi escolhida para desempenhar a missão de revelar o Verbo para a humanidade. Então, é uma alma que foi escolhida para trazer o Verbo e manifestá-lo aos homens, porque a palavra diz que ele deseja salvar o mundo todo e não condenar o mundo. Daí a confusão de não se entender que um homem pode falar trazendo o pensamento da divindade para o mundo. E daí ele falava em alguns momentos como se fosse o próprio Deus, e isso gerou uma grande confusão. Isso se dá por comunhão. O Verbo não exerceu influência somente em Jesus. Jesus veio desempenhar uma missão especial de iniciar a última fase para a salvação do mundo, a última etapa, até que o mundo pudesse encontrar sua salvação. Jesus veio trazer essa vida eterna para o mundo, além de salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, que era a missão dele entre os cristãos. O homem não entende muito bem das coisas ocultas, como ele não acredita na anterioridade da alma, que a alma já pré-existia antes de nascer, que as almas foram criadas junto com o universo e morreram também quando saíram do paraíso, né, na simbologia do Gênesis, necessitando toda a criação, inclusive as almas, de receber a vida que há no Deus eterno, para que tudo possa ser vivo e não ser morto, como a gente vê ainda no nosso mundo, muitas pessoas e muitas situações em que a morte ainda predomina sobre eles. Falta um entendimento, falta uma ciência que o Fílon de Alexandria chamava ciência de Deus, que é o conhecimento daquilo que não se vê, e o entendimento dos processos que levam o homem a existir durante toda a história do mundo onde ele existe, a existir fisicamente. Ele acompanha a história
morrendo e renascendo sucessivamente, continuamente. A encarnação da alma, ou o seu renascimento, não cessa, enquanto não cessar a própria criação. Um dia a criação ela volta a se encerrar no seio de Deus. Não há nada que possa ser criado que se torne eterno. Alguns teólogos defendem a ideia de que Deus criou em determinado momento o universo e que a partir de então o universo não vai acabar mais, vai ser sempre eterno. Não pode. Se foi criada alguma coisa, mesmo por Deus, naturalmente essa coisa tem que desaparecer um dia. Então isso chama-se ciclo criativo, que dura bilhões de anos. Não é uma coisa que cabe dentro da nossa imaginação. E é isso é a história da alma, a história da criação. Tá bem? Deu para entender, Sidney? No final da resposta do senhor falou de ciclos, né? Ciclos. Então, explicaria o ensinamento bíblico que diz, ou a expressão bíblica que diz de eternidade em eternidade, não uma eternidade só. Sim, na Escritura existe essa passagem que fala de eternidade a eternidade, dando a ideia de que havia um conhecimento dos mestres em relação a esse ciclo criativo. Havia um conhecimento que não se falava publicamente. E esse conhecimento, nós percebemos ao ler os evangelhos, que Jesus possuía esse conhecimento, que Moisés possuía o conhecimento das coisas ocultas. Davi e Salomão eram homens que tinham uma sabedoria, mas essa sabedoria não era dada por Deus, assim como se desse a uma pessoa, vou te transformar num sábio. Não, aquela alma já tem uma vivência ao longo da sua história de existências na busca do entendimento das coisas eternas, da ciência de Deus. E daí essa sabedoria. Jesus falava muito aos discípulos em particular. Ele dizia, não é dado aos homens comuns saberem dos mistérios, mas a vocês é dado saber. Então ele falava com eles das coisas do reino de Deus, do conhecimento das coisas que a gente não vê. Vamos aqui para o segundo parágrafo. No nascimento da Igreja Católica, no século IV, né, da era cristã, muitas lutas árduas já tinham sido travadas nesse campo do pensamento. E sem entender o sentido das coisas invisíveis, a igreja acabou enveredando pelo caminho da superstição e da idolatria, permitindo no seu seio o desenvolvimento de doutrinas que nada têm a ver com o espírito de verdade do Criador. Então, como eles não sabiam dessas coisas, e o cristianismo acabou sendo ocupado, né, por pessoas que não eram muito espirituais. Nós sabemos que a partir do século IV e V, a igreja já foi se envolvendo com o poder político, e daí os governantes, os reis e tribunos, eles começaram a ver na igreja uma forma de exercer domínio sobre o povo, e a política e a igreja começaram a andar de mãos dadas, né? Nós sabemos que a história mostra fatos muito desagradáveis aí ao longo de séculos. A chamada Idade das Trevas, que durou aí por volta do ano 500 até 1500 da nossa era, quando aconteceu a Reforma Protestante. Então, nesse tempo foi um período muito complicado de perseguições, de domínio da igreja, junto com o poder temporal. Então, a igreja, sem saber das coisas do Espírito, das coisas eternas, ela acabou deixando desenvolver no seu seio essas doutrinas, esses conceitos, né? Não é nem doutrina, de superstição, né? E também a prática da idolatria. A igreja pratica muito idolatria, adoração a santos, a pessoas que são transformadas em santos e coisas assim dessa natureza. A figura do Papa, que ninguém pode discordar, e vai por esse caminho aí de irracionalidade. Então, a gente respeita, evidentemente, a igreja como uma instituição que
teve a sua importância ao longo da história, né? A Igreja Católica, a Igreja Protestante, mesmo as igrejas evangélicas, elas têm um papel na existência desse mundo atrasado, como é a Terra. Também não poderiam ser uma instituição ou instituições muito assim esclarecidas, uma vez que representa Deus no meio de um povo atrasado. Então ela naturalmente ela veio a ser constituída em maioria por pessoas comuns, que não tinham como entender melhor essas coisas que estão além da vida que nós vemos. Permitiu no seu seio assim o desenvolvimento de muitos conceitos que não têm nada a ver com o Deus das Escrituras Sagradas, que é o Deus de Israel. Houve nesse tempo homens, né, inspirados pelo Espírito, que trouxeram revelações. Eles procuravam, dentro da igreja, dizer, olha, não é bem por esse caminho que vocês estão seguindo aí, mas eles foram considerados homens que tinham trazido um perigo para a igreja. Daí eles foram tratados como hereges. Dentre esses homens está o Orígenes, o Ário e o Clemente, que eram padres da igreja, autoridades na igreja, e que tinham uma visão já das coisas ocultas, das coisas que estão além desse mundo, mas que eles não conseguiram convencer a igreja de que a igreja precisava aceitar essas realidades, né? Não conseguiram e foram marginalizados. E até hoje são considerados hereges na igreja católica e evangélica também. É tudo uma coisa só, né? A igreja católica e evangélica é mais ou menos a mesma igreja. Só que na igreja evangélica o homem tem mais liberdade, tem acesso à escritura, praticamente qualquer um pode virar pastor, não tem necessidade de alguém dizer se pode e se não pode. Então o sujeito faz lá curso de teologia, faz uma série de coisas que eles criam dentro desse contexto do nosso tempo e as pessoas se tornam pastores, se tornam teólogos, se tornam isso, se tornam aquilo, enfim. Então a igreja evangélica protestante é uma igreja mais informal. Canta, dança, enfim. O homem se sente bem lá porque não tem nada de rigidez em termos de conduta, necessidade da pessoa aprender, não avança em relação às coisas eternas. Então é mais fácil o sujeito ser evangélico do que ser qualquer coisa. Basta ele contribuir lá com o dízimo para receber já as bênçãos do pastor. No terceiro parágrafo, a igreja cristã e o poder político marcharam juntos durante mais de 1500 anos no escuro do conhecimento das verdades celestiais, cujas consequências estão expostas até os dias atuais. Jesus, que é o Messias, sendo de natureza espiritual, era um mestre no conhecimento das coisas invisíveis. Por isso ele falava em particular aos discípulos a respeito da doutrina que a igreja sempre fez questão de colocar para fora do círculo do seu pensamento. Então o que Jesus ensinava em particular é o que a igreja não quis nunca ouvir, né? Deus enviou pessoas para ajudá-la, mas ela não quis saber de receber nada, não. Ela fechou os seus ouvidos para as coisas eternas, né? Então, como que o homem entende a igreja hoje? A gente vê aí nos bens, né, dos cristãos, né, alguns evangélicos, eles colocam lá uma plaquinha na frente, numa casa bem confortável e tal. Foi Deus que deu, né, que me deu. Presente de Deus, né? Põe em carro também, escrito isso, alguns adesivos. Então o homem entende Deus como aquele que presenteia a sua vida com bens materiais, com prosperidade. Esse é o entendimento que o homem tem da presença de Deus no mundo. Eu costumo dizer que esse Deus parece que não é o Deus de Israel. São dois deuses distintos, com certeza. O Deus do Antigo Testamento é outro Deus. E o Deus do Novo é o mesmo Deus do Antigo Testamento, mas o homem fez dele um Deus que não é verdadeiro. A igreja católica e suas variantes tratam a palavra de Deus de modo superficial e infrutífero, sem as naturais consequências morais e espirituais. Então nós fizemos aí, colocamos algumas referências, né,
para mostrar que Jesus falava em particular, está a passagem de Marcos, capítulo 4, versículo 34. Sem parábolas, nunca Jesus lhes falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Colocamos também Lucas, capítulo 8, versículo 10. Ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros eu lhes falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Isso quer dizer o quê? Que aquelas almas não tinham condição ainda de receber os ensinamentos da eternidade. As almas, elas não nascem tudo ao mesmo tempo, porque não tem corpo para elas nascerem. Então é necessário que elas nasçam progressivamente na medida que vai evoluindo a humanidade. E daí as almas que vivem mais vezes, elas têm mais experiência em relação à vida do que as mais novas. Por isso é muito heterogêneo a maturidade das almas. Ainda é assim. Hoje é mais fácil do homem entender as coisas de Deus, mas nós temos muita gente que nem percebe que existe um Deus. E isso não tem nada a ver com condição financeira, viu, irmãos? Tem muita gente aí que tem dinheiro, tem estudos, e são pessoas que não acreditam em Deus. Então, é mesmo algo que pertence à intimidade da alma. Tem alma que não consegue perceber ainda que existe Deus, e por isso ela tem que nascer muitas vezes para que ela possa encontrar o seu caminho de salvação e de eternidade. E aqui na passagem de Isaías, no capítulo 55, versículo 11, a palavra de Deus é dita como uma ferramenta que vem dos céus e que prospera, como se fosse para cumprir uma missão. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que é a minha vontade, e prosperará naquilo para que a enviei. E o apóstolo Paulo, ele conclui aqui o nosso estudo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se nós esperamos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Essa ideia de vida e morte, e acabou, é uma ideia estúpida. Não é? Com Deus, evidentemente, somos eternos. Vivemos, existimos, cumprimos nossa missão, morremos fisicamente, passamos um tempo na eternidade e voltamos a nascer para dar sequência ao nosso trabalho aqui nesse mundo que é a casa que nós estamos construindo para o futuro de todos nós. Esse é o pensamento que está por toda a Escritura em linhas gerais. É a busca pelo reino de Deus. Que nós sejamos abençoados em nome de Jesus. Amém.